Olá, esse é mais um episódio da Resenha Nefrovascular. Eu tenho comigo no estúdio o Dr. Juliano Paiva, cirurgião vascular e endovascular aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para me ajudar a conduzir essa conversa. E hoje a gente tem um convidado ilustre, é o Dr. Tiago Barroso. Ele é cirurgião vascular e endovascular, radiologista intervencionista, especializado em acesso para hemodiálise. Ele é um dos idealizadores do grupo SAVE e participou do desenvolvimento das diretrizes da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular no que diz respeito ao acesso para hemodiálise. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui, representando inicialmente o grupo e todos os colegas especialistas aí que mexem com essa parte de acesso. E além de estar reencontrando um amigo, né, e colega de especialidade. Muito obrigado pelo convite. De nada. Tiago, é uma satisfação ter você aqui na nossa cidade e a gente gostaria de saber a sua trajetória na formação, como é que você descobriu a cirurgia vascular e como que você encontrou o acesso vascular. Uma área da nossa especialidade que era tão postergada a um segundo plano e ela se transformou aí nos últimos anos do que é de mais novo na nossa especialidade. Conta um pouquinho para nós, a partir da sua trajetória, como que você se apaixonou pelo acesso, porque eu acho que deve ter sido um descobrimento aí. É uma pergunta muito interessante, né? Na verdade, vocês querem que eu inicie essa história desde onde? Desde de faculdade, enfim? Da faculdade, vamos desde a faculdade. Faculdade? Então vamos lá. Então eu sou natural de Fortaleza, Ceará, e a primeira descoberta foi na medicina, né? Então, durante a infância eu tive alguns problemas de saúde que me obrigaram a submeter a algumas cirurgias. Eu acho que ao contrário da maioria das pessoas que criaram trauma, não sei porquê, eu me identifiquei com os médicos e eu decidi que ia fazer medicina aos 9 anos de idade, após um pós-operatório de apendicectomia. Que meio curioso. doido, né? E, enfim, então, desde essa época, realmente, eu comecei a estudar e eu fui agraciado em conseguir passar de primeira na faculdade. Eu cursei Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu entrei em 2000.1 e na verdade eu sempre tive interesse por sempre tive uma atuação científica, digamos assim, muito forte na faculdade, monitoria, pesquisa, iniciação científica, enfim. Acho que eu sempre tive essa iniciativa desde cedo. E minha primeira paixão foi com cirurgia cardiovascular. Então, na verdade, a faculdade toda eu sempre me envolvi muito com liga acadêmica de cardiologia. Inclusive, meu padrinho de casamento até hoje, o Dr. Juan, ele é um cirurgião cardíaco. Ele é muito conhecido no Brasil pelo trabalho em insuficiência cardíaca e transplante. E ainda hoje rapaz, você não fez cirurgia cardíaca? Foi. E, na verdade, eu acabei mudando para a cirurgia vascular no internato. Então, na época, a gente tinha poucos profissionais ainda em Fortaleza que faziam essa parte de intervenção. E em um dos estágios que eu rodei no internato, eu tive acesso com a radiologia intervencionista, né? Então, aquilo ali para mim mudou completamente o conceito em direção à cirurgia vascular. E os potenciais, né? Comparando com o dia a dia do cirurgião cardíaco. E aí foi quando eu mudei e resolvi prestar residência para cirurgia vascular especificamente. Só que entre a faculdade e a residência, eu ainda trabalhei um período em PSF, né? Na época, eu tinha essa programação, eu fiquei 2 anos. Logo após o término da faculdade, o meu e da minha esposa, a gente se casou em 2006, a gente trabalhou uns 2 anos, e aí prestamos residência em 2008. E aí a ideia era ir para São Paulo, o local que eu queria realmente entrar, que era muito destacado lá pela parte endovascular, era a Santa Casa de São Paulo, que foi onde eu consegui entrar. E daí foram 6 anos, né? 5 para 6 anos. Cursei a geral, fiz a vascular
e a endovascular. E na época da endovascular, eu fui convidado junto com outros colegas também para assumir essa parte de preceptoria e ajudar os residentes. E eu fiquei em São Paulo até 2016, mais ou menos. Isso foi de 2009 a 2016. Após o término, ainda fiquei uns 3 anos lá atuando, e junto da Santa Casa, além de atuando lá no mercado. Né? E como que você foi parar em Brasília? Então, isso é uma pergunta interessante. E aí, puxando um pouco para a questão do acesso, então, primeiro contato que eu tive com acesso foi na própria residência. Do meio para o fim da residência se constituiu um grupo lá que chamava GAV, Grupo de Acesso Vascular. Ele era, na época, coordenado por quem hoje é a chefe do serviço, que é a doutora Valquíria Webb. Na época ela era membro do corpo clínico dos professores, e ela coordenava esse grupo, né, que a gente era responsável por todos os acessos do hospital, né, o hospital é gigante lá, Santa Casa, não sei se vocês conhecem. São múltiplas especialidades, enfim. Então, além de todos os acessos, a gente também organizava um ambulatório de acessos e confecção de fístulas e tudo mais. Então, foi o primeiro contato e, assim, eu sempre gostei bastante. E logo após o término da residência, eu trabalhei um tempo também com o Dr. Álvaro e o Jong, né? E o Jong, na época, ele tinha uma atuação muito forte em acesso, né? Então, na prática privada mesmo, e foi esse período também que eu desenvolvi mais esse interesse. E num dos locais que eu trabalhava lá, fora, até perto de São Paulo, um dos hospitais, eu cheguei a conhecer, e esse meu trabalho foi um dos primeiros locais onde eu fui convidado para começar a gerir essa parte de acesso, que foi, na época eu trabalhava num hospital que ficava em Franco da Rocha, e tinha uma unidade de diálise na cidade, e foi um dos primeiros cantos que eu comecei a fazer cirurgias ambulatoriais. A gente está falando de 2015, 2014, 2015, foi bastante tempo. E Brasília, eu fui parar em Brasília, na verdade, a convite, né? Então, nesse período, apesar de eu fazer acesso, eu tinha um foco muito grande em aorta, né? Aorta, até porque, pela própria característica do serviço, né? O doutor Álvaro, o próprio Jong, enfim, o doutor Cafaro, tanto em cirurgia endo como aberta, era muito forte essa parte de tratamento de aorta na Santa Casa. E eu estava com tudo programado, na verdade, para ir para fora do país. Eu ia para a Alemanha, eu ia ficar um período na Alemanha, exatamente focando em aorta complexa, ia para Nuremberg. E nesse período, entre idas e vindas, eu fui indicado por um amigo meu da época, que é o Carlos Alexandre Grama, que hoje, inclusive, está fazendo parte aí do grupo, ajudando nos eventos, através de uma equipe de Brasília que estava precisando de um vascular, enfim, que fizesse essa parte toda. E foi como eu fui parar em Brasília. Isso eu estou falando de maio de 2016. Eu tinha acabado de voltar de 1 mês e meio lá da Alemanha, já estava com as coisas meio encaminhadas para ir no segundo semestre. E aí eu tive esse convite para vir para Brasília, e teve uma proposta, e enfim. E são 9 anos, né, só. E em 9 anos você fez uma revolução, assim, de tudo. Conta como que foi. Então, o tempo passa rápido, né? E na época foi tudo meu louco. Eu sou muito pragmático nas minhas coisas. E pra você ver, em 1 mês eu mudei completamente tudo. Eu conversei na época com a minha esposa, e pra você ver, de maio a gente teve essa proposta. Em 1 mês, 1º de junho, eu estava assumindo o serviço em Brasília. Então, de lá para cá foi uma caminhada em tanto. Mas eu acho que ali é um pouco realmente a questão do teu propósito. Você está se encontrando com outras pessoas, né, com propósito e filosofias de vida e de trabalho semelhantes. Eu acho que eu tive muita sorte nisso. E primeiro veio o Centro Áfia ou a idealização do Grupo Save? Como que foi? Não, primeiro veio o Save, né? Na verdade, eu e o Léo, a gente tem muitas afinidades, né? Que foi a ideia do Save. Eu conheci o Léo, pra você ter noção, o Leonardo Arduin, através de uma pessoa de empresa. Na época era a Cláudia Tomás. Ela trabalhava na BD. E ela conversando comigo, né? Assim que cheguei em Brasília, eu notei um gap gigante, um gap assistencial gigante nessa parte de renais crônicos. Alguma coisa que me chamou muita atenção quando comparada à prática assistencial de São Paulo. E aí, como eu já tinha essa afinidade, eu acho que, enfim, juntou
os dois pontos aí, como a gente costuma dizer, né, a fome com vontade de comer, né? Então, as coisas se desenvolveram rapidamente nesse sentido, porque, na verdade, era eu e eu, né? E aí, conversando com ela, ela notou uma série de afinidades, assim, de ideias e enfim, de aspirações com o Leonardo Arduin, que ela conhecia do Rio. E eu fiquei quase um ano conversando com o Léo por WhatsApp. Legal. E coincidentemente a gente se conheceu em um evento que o Dr. Álvaro organiza lá em São Paulo, que eu não sei nem se ele ainda organiza, que chamava Imersão Endovascular. Não sei se vocês chegaram aí alguma vez. Era uma vez ao ano, ele organizava junto com o Jong, isso aí, o Jong e o Dr. Valdo, o Dr. Caracanian. E nesse evento eu conheci pessoalmente o Léo, que inclusive ele tinha sido convidado, né, para dar uma aula de maturação, né, que é uma das coisas que ele é mais conhecido. E aí, logo depois, a gente combinou de ir junto ao congresso americano, que é o SIDA. Foi uma das primeiras vezes que a gente foi, a gente ainda tem fotos disso aí. E voltando de SIDA, que foi em San Diego, é que começou toda essa ideia de montar o SAVE. E a gente conseguiu tirar do papel em, se eu não me engano, foi junho ou julho de 2018. Foi o primeiro SAVE. Rápido, né, até? Foi coisa de 6 meses. A gente voltou com essa ideia e colocou no papel e eu puxei as coisas lá em Brasília e a gente conseguiu tirar do papel. O resto é meio que história, né? E como que entraram o Márcio e o Leonardo Cortiço nessa? Então, o Márcio já é amigo de longa data do Léo, né? E eu tive a oportunidade e me aproximei muito dele após o SAVE de Brasília. E em 2019 ele foi, assim, um parceiraço e um grande incentivador de continuidade do projeto. E em 2018 foi em Brasília, em 2019 a gente fez no Rio. E o evento já cresceu bastante de um ano para o outro. E ele que centralizou junto com o Léo toda essa parte de organização lá. E aí ele entrou oficialmente a partir de 2019. E o Cortiço entrou no grupo entre 2020, foi no período da pandemia, né? Então a gente se conheceu também através de uma série de eventos que a gente organizou. E assim, a afinidade não só pessoal, mas técnica e de área de atuação foi grande. E aí ele assumiu essa responsabilidade, a gente fez o Save Online, né, na época da pandemia. Ele participou também daquela iniciativa das sessões online, que foi em 2020. 21 teve o Save Online, que foi a gente acabou fazendo no Rio, mas foi online, né? E aí 22 foi em Salvador. Então ele assumiu a presidência do evento, a gente deu todo o apoio e a gente levou o evento para o Nordeste, que foi um grande sucesso também. Foi, sim. E isso aí coroou aí a entrada oficial dele na equipe. E a participação na confecção das diretrizes da sociedade? Como é que foi esse convite? Como é que foi escrever essa diretriz, que é tão importante para nós que estamos aqui e podemos ter acesso às informações e às normas que são as mais utilizadas não só no Brasil, mas no mundo todo, porque a gente observa ali que essa diretriz ela tem um alinhamento muito grande no que está escrito fora, e eu, se não me engano, 2023, né? Então é das mais modernas diretrizes sobre acesso vascular. Conta para nós como é que foi essa experiência, como é que vocês construíram essa diretriz e o que significou para você? Para mim, pessoalmente, foi muito gratificante, né? Então, isso tudo surgiu num café da manhã, lá em Niterói. Eu e o Léo conversando. E tem que agradecer bastante a gestão na época da Nacional, pelo Júlio Peclar. Na época teve o Edvaldo Juviliano na parte científica, o Walter Boim, que deram todo o apoio. E na verdade, essa iniciativa da nossa sociedade de criar os guidelines, né, nas diferentes áreas de atuação da especialidade, acho que é uma iniciativa realmente sensacional, porque é uma área, a cada ano que passa, cada área de atuação fica cada vez mais complexa, né, e como a gente observa no mundo todo, cada vez mais as pessoas focam numa área de atuação específica, exatamente por essa complexidade, e o acesso não é diferente, né, então... inicialmente os acessos eles não estavam contemplados dentro do projeto de diretrizes e levamos essa ideia, né? Na época o Léo tem muita proximidade com o Júlio, ele levou essa ideia para o Júlio, que foi prontamente aceita e ele deu todo o apoio,
né? Então, a gente, inclusive, acredito que foi um dos primeiros, apesar de ter sido um dos últimos a entrar, nós fomos um dos primeiros a entregar. E quem tomou realmente, quem capitaneou todo esse processo, coordenou, foi o Léo. É um esforço realmente hercúleo, no sentido de reuniões. E a ideia inicial, a gente tentou pegar representantes de todas as regiões do país, como vocês conseguem ver no corpo autoral, dentro, na época, das pessoas que a gente tinha mais proximidade. Exatamente porque, pelo fato do país do Brasil ser um país continental, a gente tem realidades muito diferentes, né? Não só econômicas, mas sociais, culturais. Então, era importante essa contribuição dessa diversidade técnica e dentro do nosso país, dentro da diretriz, né? Para não ter realmente, às vezes, uma opinião muito desviada do que é a prática, digamos assim, uma prática média dentro do território nacional. Então, isso foi uma preocupação que a gente teve e eu acho que foi muito, muito bem arquitetado nesse sentido. E a gente conseguiu entregar e realmente foi publicado. E a ideia das diretrizes, na verdade, é dar um conjunto de informações dos principais temas para o especialista que não é super especialista numa área só, né? Então, a gente procurou abordar os principais temas. Na época, cada participante enviava 10 perguntas, se eu não estou enganado. E dessas perguntas, a gente selecionou 13. E de todas essas que a gente considerou mais relevante como conhecimento geral. E fez aquele molde de discorrer em cima de perguntas e fazer todo o embasamento científico com o que havia na época de melhor nível de evidência científica publicado e chegar numa resposta. Então, realmente foi uma caminhada muito interessante, uma jornada interessante do Guideline. Além de conseguir unir pessoas de diferentes pontos, né, fortalecer essa parte científica, a gente conseguir também criar produzir um artigo, uma obra científica que eu acho que tem grande impacto e relevância, não só para o cirurgião vascular, mas para todos os profissionais que atuam nessa área de acesso, né? Então, hoje a gente tem muitos colegas da nefrologia que leem e compartilham o guideline, enfermagem. Eu acho que é isso aí. Tem alguma recomendação que você considera essencial, que é subutilizada no dia a dia do cirurgião vascular? Está presente nesse guideline? Então, na verdade, sendo muito objetivo, sendo subutilizado ou não, difícil dizer, enfim, como eu expliquei, acho que é uma pergunta abrangente. Mas eu recomendo realmente a todos que gostam e atuam com acesso, que pretendem iniciar no mundo dos acessos, dar uma lida no guideline. Eu acho que tem informações extremamente valiosas, não só para a prática profissional, né, do colega em si, do vascular, do cirurgião de acesso, mas principalmente nessa ideia de composição junto com a formação de um time de acesso junto com a nefrologia. Eu acho que um dos grandes desafios de acesso, eu sempre comento, é que você é um paciente crônico e que ele é conduzido por múltiplas especialidades, né, múltiplas profissões. Então você tem um nefrologista, uma especialidade diferente do cirurgião, você tem enfermeiro, técnico, você tem parte nutricional, assistente social. E, obviamente, se todo mundo enxergar de uma maneira diferente o problema, você não chegar a canto nenhum. Então, um dos grandes desafios do renal é você conseguir construir um propósito único e realmente criar essa filosofia de time, né, de forma que todos consigam entregar resultado dentro de um cenário previsível e pré-determinado, né? Então, acho que o acesso é uma situação muito parecida com isso, né? Então, se todos não contribuírem, inclusive o próprio paciente, a sua chance de sucesso no médio e longo prazo é muito baixa. Sim. Bom, deixa eu explicar aqui. O Dr. Tiago Barroso é um dos coautores do livro Acessos Vasculares. Acho que é a primeira publicação brasileira de um livro dedicado só a acesso, né? Da onde que surgiu essa ideia e qual foi o principal desafio que vocês tiveram para conseguir unir todo mundo para fazer um livro tão legal? Está super fácil de ler, tá tudo muito enxuto, né? Muito fácil, né, Juliano? Sim, ele é um livro muito abrangente, né? Então você consegue encontrar compilado de uma forma
de entendimento muito fácil e com muita riqueza de detalhes para nós, cirurgiões vasculares, os que estão envolvidos diretamente com acesso e os que estão redescobrindo esse novo acesso vascular, né? Que é uma nova área de atuação da nossa especialidade. Tá quase virando uma sub, né? É verdade. Uma área de atuação realmente, pela complexidade, né, de que envolve. Isso também é uma das coisas que sempre me chamou a atenção e cativou minha atenção. A complexidade do acesso é ao mesmo tempo a sua resolutividade. Você consegue fazer desde procedimentos de menor, não diria nem menor complexidade, porque eu considero que a confecção de um acesso é um procedimento complexo, mas minimamente invasivo, né? E até os procedimentos de alta complexidade, como as reconstruções de outflow, hipertensões centrais, enfim. E o resultado imediato. Então, se você consegue resultados rápidos, aquilo impacta diretamente na vida do paciente e normalmente você tem um impacto não só na questão de qualidade de vida, mas na sobrevida, né, do seu paciente. Então, é muito difícil você ter, às vezes, um procedimento que tenha, enfim, um ganho tão grande, imediato, assim, na vida, de impacto e de relevância na vida de uma pessoa como um acesso. Um acesso bem ingerido e um procedimento bem feito. Porque sem acesso não tem hemodiálise, né? Então, Exatamente. assim, você resolvendo esse problema, você resolve a manutenção da vida dele, né? Exatamente. Manutenção de acesso é manutenção de vida, a gente tem que interpretar assim. Conta do livro. Como Então, o foi? livro, na verdade, nós tivemos um privilégio, né, de termos sido convidados na época para contribuir com o livro. A gente tinha essa ideia de montar um livro. Na verdade, a ideia desse livro foi do Dr. Ricardo, o Ricardo Moreira, lá de Curitiba, junto com a Bárbara. E na época ele já estava o livro já estava em andamento, com outros temas, inclusive de acesso. O Ricardo é um dos baluartes aí nessa parte de acesso no nosso país também. E na época a gente levou a ideia de fazer um livro para Nacional, para o Júlio, e ele comentou, cara, já tem um livro em andamento, então vamos juntar as forças e produzir uma obra única. E aí foi como a gente entrou na época. O Dr. Ricardo não só um grande especialista na nossa área, mas um lorde. Sim. É uma pessoa extremamente gentil e educada, e, enfim. E nos agraciou com essa oportunidade do trabalho em conjunto e contribuímos exatamente com toda essa nova complexidade que existe dentro do acesso. Então, a gente tentou produzir capítulos que ajudassem a padronizar, né, alguns temas que geralmente são muito diversificados, por exemplo, síndromes clínicas, a parte de exame físico, até englobar as principais soluções desses principais problemas, as soluções que a gente tem hoje, desde soluções abertas, soluções as endovasculares e os acessos complexos, né? Então, tentamos realmente dar uma abordagem o mais completa possível para os principais temas relacionados ao manejo do acesso de diálise. Então, fico extremamente feliz aí como co-editor e co-autor desse feedback de vocês, né, que eu sei que são também colegas que atuam fortemente nesse nicho de acesso, e a gente realmente ouve alguns feedbacks bons da obra. Para a gente é muito gratificante. Eu acho que o objetivo é esse, ajudar a construir, né, e melhorar o nível de assistência nessa área específica de atuação, na nossa realidade. Acho que dá para a gente entrar nas complicações, né? A gente queria que você falasse um pouco das complicações, assim, dos acessos, do modo geral, e que depois a gente vai te convidar para falar de um tratamento específico. Vamos lá por partes. Uma das perguntas nossa é como é que você faz a gestão desse paciente? Você faz a avaliação seriada? Você tem uma rotina de realização de avaliação física, exames de Doppler? Você só trata a disfunção quando ela está instalada, quando você identifica uma alteração já de volume de fluxo da fístula? Como é que você faz o manejo do dia a dia do acesso, está sob a sua responsabilidade? E eu sei que é muitos acessos e você é muito eficiente,
tivemos a oportunidade de ir lá no AFA, no Hospital Dia, a gente viu realmente que é uma quantidade de pacientes, uma eficiência na resolução, e eu fiquei me pergunto, como é que é a sua rotina para você conseguir ser tão eficiente e atender tantos pacientes? Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta até me lembrou um outro assunto, que é a questão do centro, qual vocês tinham perguntado. Sim. Né? Acho que eu posso voltar e dar continuidade. Sim. Então, desde o início eu sempre tive uma ideia, junto com o Léo, da gente tentar abordar os 3 pilares, né? Um pilar científico, que seria pelo próprio SAVE, pelo simpósio. Desenvolver um pilar assistencial, porque a gente acredita fielmente que o modelo hoje que funciona, o manejo do acesso no país, ele não funciona, né? Infelizmente, e precisa de mudança. Então, um pilar assistencial e o pilar de ensino, exatamente esses workshops e tudo mais. Então, a gente acabou... Eu também tive a felicidade de participar já. Que bom. E, na verdade, acho que o que catalisou os outros 2, mas que sempre andaram em conjunto, foi o SAVE, né? O simpósio. A gente iniciou com o simpósio. E, na sequência, essa ideia de montar o centro, eu já tinha um tempo, e eu consegui realmente realizar talvez um dos períodos mais desafiadores, que foi na época da pandemia. Então, na época da pandemia, em 2020 para 2021, a gente começou a procurar. E em 2021 a gente adquiriu lá o espaço, né? Isso em mais ou menos julho para agosto. Em setembro a gente estava iniciando os primeiros procedimentos lá. Então, já vão aí 4 anos, né? Passa ligeiro. E assim, foram vários desafios, mas a ideia lá foi realmente tentar evoluir nesse modelo, que era um modelo que a gente acredita, né? Que é um modelo para esse perfil específico de paciente, que é um modelo em hospital de curta permanência, com equipe dedicada e uma atenção realmente voltada especificamente para as particularidades do paciente com doença renal crônica. A gente sabe que são várias, né? Então, tem particularidades do ponto de obtenção de acesso, da própria situação dele de caminhada, de jornada até a resolução do acesso. Hoje a gente sabe que acaba tendo que passar por pronto-socorro, unidade hospitalar. Então, assim, conturbado. É um paciente que ele já tem um tratamento que é sofrido, né? Várias horas ligadas a uma máquina, punções. Então, assim, precisa de uma jornada mais otimizada, que traga mais conforto para ele, né? Principalmente quando ele tem problemas relacionados ao acesso. E um modelo onde a gente consiga entregar bons resultados com eficiência, né? Com custo, uma relação custo-benefício adequada. Então, tudo isso aí que a gente procurou realmente desenvolver e projetar lá no projeto do Centro de Acesso, que se chama AFA Hospital Dia. Então, a gente já está com esse período lá funcionando, e depois vieram os outros projetos, né? Os workshops que a gente tem desenvolvido, e nos últimos anos também a parte de publicação científica, que é o outro tripé, né? Então, a gente tem conseguido realmente participar. Isso eu não gosto de deixar de salientar, eu gosto de salientar sempre, que é um grande diferencial do grupo. Então, se analisar criticamente, acho que somos um dos poucos grupos onde, além de ter um evento realmente de grandes proporções, né, a nível nacional e internacional, que tem realmente um impacto relevante em termos de produção científica a nível não só nacional, mas internacional. Isso foi um grande desafio e é algo que nos deixa realmente orgulhosos de estar tendo êxito nessa caminhada. E aí, voltando para a questão do acesso, né? A questão do gerenciamento, ele realmente é onde eu reforço a importância da criação do time de acesso, porque tem 3 pontos que são fundamentais para um bom gerenciamento dar certo, e são inúmeras dificuldades que todo mundo vai encontrar, né? Primeiro, o próprio paciente. Então, existe um perfil cultural no Brasil que às vezes dificulta muito o paciente, às vezes ele é muito passivo nesse sentido das resoluções, né, pelo próprio funcionamento das ele coisas. Parece que vai na onda. Onde está levando, ele vai na correnteza. Exato. Então, isso às vezes dificulta, e às vezes pela própria... pelo próprio tratamento, né, que a diálise cansa muito o paciente, tem todo aquele tempo de vida que ele tem que dedicar ao tratamento,
Isso Sim. já dificulta realmente abrir, às vezes, abrir mão de outros tempos, né, para outras finalidades específicas. Aqui no nosso estado, eles é bem centralizado, né, em Campo Grande, as hemodiálises, e os pacientes saem de madrugada para fazer a diálise de manhã, para ir embora à noite, para passar um dia normal, teoricamente normal, para de madrugada, de novo, vir aqui 3 vezes por semana. Eles realmente ficam atordoados, né, nesse dia de intervalo. Exato, e lembrar que o pós-diálise não é... O paciente faz hipotensão, então muitos pacientes comentam que é como se tivesse, sei lá, feito 4 horas de exercício intenso. Então ele sai, às vezes, assim... Baqueado, faz hipotensão, cansado, né? Vai para casa dormir, às vezes. Sim. Então, realmente é extremamente complexo. Então, assim, o entendimento do paciente da importância, né, desse manejo do acesso é fundamental. E, obviamente, do time de nefrologia. Então, se todo mundo não tiver esse entendimento, é muito improvável que você consiga um percentual bom de aderência ao seu plano de gerenciamento de acesso, de acompanhamento. Então, em termos técnicos, não existe nenhum padrão, não existe nenhuma comparação head-to-head mostrando que o padrão A é melhor que o B ou C, isso não existe. Então, o que a gente sabe, obviamente, e que é recomendado pelos principais guidelines, é um acompanhamento da própria performance do acesso. E aí é onde eu acho que é racional você fazer um paralelo dos acompanhamentos, principalmente da parte de acesso, do cirurgião, do especialista do acesso, com a história natural da doença acesso vascular. A gente sabe os períodos onde o acesso ele dá mais problema, né, temporalmente. 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio, onde um percentual maior daquele tipo de acesso gera problemas mecânicos. Então, eu acho que é bem racional e é isso que a gente tenta fazer lá em Brasília. Acho que nos principais serviços a gente tem uma periodicidade desses acompanhamentos que tem uma correlação direta com a temporalidade de disfunção mecânica do acesso. Então, a gente sabe que isso varia para cada tipo de acesso, né? Desde fístulas nativas, proximais, digitais, fístulas protéticas, enfim. Mas a gente tenta fazer um paralelismo, né, em relação a essa história natural temporal de disfunção. E, normalmente, o que a gente faz é exame físico. Um ponto que a gente tentou também, eu fui responsável por esse capítulo do livro das síndromes clínicas, é essa correlação direta com os parâmetros da diálise. Eu costumo fazer essa analogia. O acesso vascular é uma doença que a gente cria, né? E isso tem que ficar muito claro, porque se um ser humano nasce com a fístula arteriovenosa, ele nasce com a doença vascular. Então, uma fístula é uma doença vascular. Então, não existe no nosso corpo, não é normal uma comunicação direta de uma artéria com a veia, né, bypassando toda a rede capilar, toda a rede microcirculatória. Então, essa doença ela tem uma história natural. E a máquina de diálise ela representa para a doença acesso vascular o teste de esforço. Sim. Então, quando a gente passa a entender isso, fica muito claro. Você não entender o que a máquina está te entregando ali em pressão, em dificuldade, em recirculação, é a mesma coisa de você mandar um paciente com dor torácica para fazer uma esteira e você conseguir interpretar nada do eletrocardiograma que sai como resultado do esforço. Então, é completamente sem sentido. Então, essa correlação junto com a unidade de diálise e esse encaminhamento de informações essenciais do dia a dia do paciente, do teste de esforço dele, como pressão arterial, pressão venosa, taxa de recirculação, fluxo que está gerindo, como é que estão essas diálises, exame, potássio, se o potássio está persistentemente alto, mesmo se ele está diazando, está recirculando, está com algum problema mecânico. Então, infelizmente, nem tudo que fremita dialisa, né? Então, nem tudo que fremita dialisa, pode estar fremitando, mas está com disfunção. Então, o acesso para ele estar perfeito, ele tem que ter o exame físico normal e, obviamente, ele tem que estar entregando de maneira eficiente o que ele precisa integrar, que é uma sessão de hemodiálise com bom fluxo, com boa taxa de clearance, que é representada normalmente por um KTV dentro da faixa de normalidade, né? E facilmente canulável pela equipe assistencial lá da unidade de diálise. Também não adianta nada ter uma fístula ótima, está profunda, toda vez que vai puncionar, faz hematoma, isso é uma fístula, infelizmente, disfuncional. Inclusive é uma das síndromes também que a gente colocou como síndrome de canulação. Então são alguns pontos importantes
E tudo isso aí se resume, todo esse esforço e todas as informações que obviamente tem que estar em comum com todos os membros do time. Então por isso que é importante essas iniciativas de ir na unidade e ter esses momentos científicos de ensino, junto com toda a equipe assistencial de exame físico, aprender a entender o que é uma ficha, a identificar os problemas. Esse é o principal sistema de triagem, é a própria unidade. Sim. E o próprio paciente, o autoexame do acesso. E dentro disso aí tem um sistema mais ou menos regular de acompanhamento, onde normalmente é exame físico e sempre que necessário a gente lança a mão também do ultrassom Doppler. Acho que é um exame extremamente interessante, não invasivo, e que hoje tem evoluído cada vez mais, não só para ser uma arma, um exame complementar extremamente relevante na identificação de problemas, mas ao mesmo tempo como resultado de sucesso técnico. Não só de procedimentos, como a gente teve publicações recentes, né, no VOA, ao mesmo tempo como preditor de sucesso do seu procedimento em termos de maturação. Nas operatórias a gente tem usado também, né? Exato. Até paciente conservador que a gente teve que fazer uma angioplastia, a gente seguiu os seus passos e fez unicamente com ultrassom. A gente já para guiar procedimentos, perfeito. Sem radiação. Então, assim, observe que é literalmente o estetoscópio, né? E isso eu gosto de dizer, as pessoas ainda tiram onda, porque eu ando com estetoscópio, né? Cirurgião andando com estetoscópio já é complicado, o pessoal já fica tirando onda, mas o estetoscópio, hoje com o exame físico, ele faz parte do exame físico, você consegue facilmente, junto com todas as informações, inspeção, palpação e estetoscópio, você consegue definir uma síndrome clínica de disfunção de acesso com uma taxa de sucesso extremamente alta. É impressionante. Então, o esteto realmente eu acho que é um recurso muito importante e, obviamente, dentro de todo esse contexto. A gente considera também o Doppler uma extensão do exame físico do paciente. A gente gosta muito, a Alissa gosta muito quando ela examina o paciente, geralmente ela já manda exatamente onde está a estenose, o que aconteceu. Eu brinco que o meu dedo é Doppler e ele que faz o Doppler de verdade. Aí a gente tem consegue confirmar isso daí. E aí quando a gente vai tratar, eu falo, fiz o diagnóstico certo. Eu falei, olha o seu Doppler, porque ele faz super bem, né? Ele faz o diagnóstico, o fluxo, tudo bonitinho. E quando a gente faz a imagem para fazer angioplastia, essas coisas, é exatamente o que a gente imaginou mesmo. Só que a gente tem tentado, principalmente convênio, a gente usa porque precisa... Só o exame físico, às vezes, eles não aceitam, Com né? certeza. Então, a gente faz e é legal porque a gente tem essa troca, a gente está operando super... Está se divertindo, né, Juliana? Porque a gente consegue documentar, né? O paciente é que fala, né? Ele é fonte, né, de informação. Ele fala assim, a doutora falou que o problema está aqui. Eu falo assim, então deve estar nessa região. Como é que você faz a gestão de uma estenose, de uma fístula disfuncional com estenose? Você trata já com angioplastia primária? Quando que você considera essa fístula uma indicação de colocação de um stent? Como é que você faz isso na sua rotina? Perfeito. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o tipo de problema. Né? Então, realmente, para disfunção mecânica do acesso, acho que a gente vai pormenorizar isso mais para frente, mas o elemento patológico base é o que a gente chama de hiperplasia intimal, né? Que basicamente é um processo cicatricial que ocorre no vaso, e aí no caso, em mais de 95% das vezes é na veia, no sentido de tentar equalizar as alterações de cisalhamento pelas alterações hemodinâmicas que ocorrem quando a gente faz essa conexão direta da artéria com a veia, que é, obviamente, um sistema hemodinâmico anormal no nosso corpo. Então, a hiperplasia ela é crônica e é um processo, enfim, contínuo, né? Então, tudo que a gente faz... Enquanto o paciente tiver doença renal crônica, enquanto ele estiver dialisando, que são fatores inflamatórios constantes, e enquanto você tiver um processo hemodinâmico da fístula funcionando, vai ter desenvolvimento de hiperplasia intimal contínua. Então, tudo que a gente faz, seja aberto ou por endovascular, são tratamentos paliativos. Então, obviamente, a gente não está entrando no problema. A gente está criando um novo problema,
que obviamente vai ter um tempo de duração e vai gerar outros problemas. E hoje a discussão é maneiras de contornar os problemas relacionados com essa solução temporária, né? Então, a gente tem basicamente 2 técnicas, a técnica endovascular minimamente invasiva e a técnica convencional. Eu acho que uma das grandes vantagens no Brasil é que quem maneja a maior parte dos acessos são os cirurgiões vasculares. Então, a gente tem um benefício de dominar as 2 técnicas, diferente de muitos locais do mundo, onde às vezes é só o intervencionista que faz, ou o cirurgião só faz a parte aberta. Então, existe esse, digamos assim, um certo conflito de interesse do que realmente é melhor. Aqui no Brasil, a gente pode particularizar, e fazer aberto, fazer endo, ou até fazer uma composição híbrida das 2 soluções, a depender, obviamente, de particularidades do paciente e do problema. Acho que isso é uma grande vantagem que nós temos, primeiro. E, na verdade, de uma maneira geral, para a disfunção mecânica, hoje, a abordagem ela é minimamente invasiva, a primeira opção. Então, é o que a gente chama do Open First Approach, né? A gente publicou isso, a gente teve a oportunidade de publicar isso pela primeira vez num dos livros do tratado da Sobrice, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, em 2021, e onde a gente faz exatamente essa sugestão do passo a passo do tratamento das principais causas de disfunção mecânica no circuito do acesso de diálise. Então, a depender do tipo de lesão, e hoje isso está sendo extensamente estudado, é o que a gente tenta entender onde cada tecnologia vai ter uma melhor ação em termos de durabilidade, custo e redução de taxa de reintervenção. Porque, infelizmente, todo o tratamento que a gente oferece e que a gente aplica nessas lesões, ele tem uma durabilidade meio que pré-determinada, né? Um prazo de tempo de durabilidade. E hoje o que a gente tenta entender é qual tipo de tecnologia tem essa melhor durabilidade para cada tipo de lesão dentro do circuito. Então, para as disfunções mecânicas em geral, o que a gente tem são os balões de alta pressão, os balões farmacológicos, os stents revestidos. Está surgindo aí também uma nova, um número aumentado, aí, um maior número de publicações em relação a stents farmacológicos também. Então tem que ficar alerta nisso aí. Provavelmente deve estar publicando a nossa experiência, agora até o meio do ano. E a técnica convencional, que passa a ser também a primeira opção em algumas situações específicas, né? Como às vezes infecções, roubo, algumas cirurgias derivativas para obstruções complexas. Então, realmente, e aí onde entra aquilo que eu comentei, né, alguns minutos atrás, sobre essa complexidade de lidar com acesso, né? Então você tem realmente uma série de situações e uma série de maneiras de conduzir essas situações, e não existe regra geral para o seu gerenciamento, né? Mas obviamente é importante que esse seu gerenciamento ele consiga entregar uma boa taxa de sucesso técnico, uma boa taxa de sucesso clínico, baixa taxa de complicação e baixo custo. Então, se você consegue integrar isso e o objetivo final, né, que são as metas de percentual de catéter, de fístula, tudo isso aí, você tem um bom gerenciamento de acesso. Programa de gerenciamento de acesso. Tá, eu vou convidar você para num próximo podcast você falar para a gente de todas as complicações de cada tipo de acesso e você falar dos tratamentos e comentar um pouco do stent graft para a gente saber onde usar, onde que é mais indicado e quais são os resultados disso, né? Eu vou fazer um intervalinho porque a gente chegou o bolinho, né? Como estava uma delícia. E aí eu queria que, para a gente falar mais um pouco, assim, você dar uma visão assim, do geral. O que você viu desde que você começou até agora? O que melhorou? Porque a gente vê que hoje se fala muito mais de acesso. O SAVE trouxe bastante um perfil científico do que é o acesso, porque antes cada um fazia o que achava, estudava o que podia, e cada um tinha o seu jeito de resolver. Para solucionar problemas que são muito antigos, né? E a gente vê que essa evolução ela não para, né? É impressionante. E como isso mudou a durabilidade do acesso, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse tema. Divaga aí um pouquinho você. Perfeito. Na verdade, isso é uma pergunta super interessante. Também, desde que a gente começou lá em 2018, 17, 18,
A gente conversava muito isso aí também, que até pelo que o Juliano comentou no começo aqui do podcast, sobre que era uma área meio escanteada da especialidade, então, mas a gente sabe que, com certeza, em cada canto onde tem uma clínica, tem algum colega vascular fazendo. Então. Né? Com certeza. Então, a gente sentia também no ter essa representatividade, essa união, esse ciclo de referência dessa área de atuação específica, e sempre foi uma das nossas metas unir essas pessoas. Né? Então, dar uma voz e dar uma representatividade de grupo, de pessoas que trabalham com acesso. E eu acredito que a gente tem... eu fico extremamente feliz de ver o grupo hoje do Save. A gente começou o grupo do Save, era literalmente eu, o Léo e o Márcio. Na época, os meus sócios lá de Brasília devia dar 10 pessoas. E hoje, sei lá, o grupo deve ter 500 pessoas, né? Não só do Brasil, mas colegas aqui da América Latina, pessoas com as quais a gente tem tentado expandir também essa referência, esse contato, essa troca de experiências que é extremamente importante. E eu vou fazer até um adendo aqui, o grupo do WhatsApp, se você passar 3 dias sem abrir, vai ter 600 mensagens ali dentro. Coisa ali é muito forte, né? WhatsApp e a informação. E focado. 100%. É só sobre acesso. Se for 600 mensagens, 600 mensagens dica, técnicas. Trabalho, foto. Olha que cirurgia que eu fiz diferente. Sim. É muito então legal. Virou realmente um veículo muito interessante, né, de ajudar colegas, às vezes, enfim, em diferentes situações, complexas ou não, enfim. E ao mesmo tempo, um ambiente onde todos contribuem com a sua experiência, com, enfim, experiência técnica, prática, seja lá o que for, além de compartilhamento dessa parte científica, né, de novos dados. Às vezes a gente está... isso é um trabalho também contínuo do grupo. A gente tem construído relações fortes com as principais entidades relacionadas a acesso no mundo. Então, hoje nós estamos dentro também, co-participando do maior evento dos Estados Unidos de acesso, que é o SIDA, na Europa, junto com o VAS, junto com o IVA, e os principais eventos, né? O GEMAV, que é o espanhol. Então, essas parcerias são extremamente importantes, não só para, obviamente, para nos conectar, né, junto com outras realidades, não só assistenciais, mas com outras realidades, inclusive de disponibilidade de dispositivos e de técnicas diferentes, mas ao mesmo tempo para construir relações científicas, né, na parte de publicações, desenvolvimento de protocolos, e ajudar a avançarmos dentro dessas fronteiras e novas possibilidades de tratamento dentro do acesso vascular. E assim, o que você acha que vem de novidade? Tem muita coisa para mudar ainda? A gente já está meio estagnado? Como que você vê? Exato. Então, dentro dessa união que a gente conseguiu também, que está ajudando, né, a fomentar, acho que o que mudou muito nesses anos aí que a gente tem vivenciado, primeiro é o interesse pelo acesso. A gente nota hoje, pelo menos assim, primeiro, tudo vai puxando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, eu tive a oportunidade, acho que um dos primeiros congressos brasileiros da nossa especialidade, onde teve uma sessão focada para acesso, foi em Brasília, sob presidência do Antônio Carlos, igual eu gostaria, inclusive, de ratificar aqui, agradecer o apoio da época, da nossa regional, junto com a nacional, obviamente, onde a gente conseguiu uma manhã inteira de acesso. Na verdade, foi uma sessão matinal, foram 4 sessões seguidas. Acredito que foi a primeira edição. Espaço do acesso. Porque antes, normalmente, vocês lembram, era dentro daquela sessão miscelânea. Sim. No final do evento, tinha 1 ou 2 aulas ali de acesso, temas já bem antigos, né, bem convencionais, digamos assim. Eu acho que isso aí já foi uma mudança importante, né, de ver, de lidar com essa área de atuação. Foi um marco. Eu tive o privilégio, a gente como grupo também, junto com a Nacional, com o apoio dela, de ter participado disso. E a gente observa realmente um aumento importante nesse interesse, não só dos colegas, às vezes até de outras áreas que
que tradicionalmente já atuam em outras áreas, né, específicas da especialidade, mas principalmente dos mais jovens. Então, a gente observa salas mais cheias, né, nas discussões de acesso, não só no Congresso da Sociedade de Vascular, mas na Sociedade também de Radiologia. Então, acho que vai tendo uma mudança cultural. O último SAVE estava lotado, né? Aquele auditório estava lindo de ver. Mesmo. O nível bem acima da científico foi ótimo. Tinha palestrante de todos os lugares, internacionais. A revisora do CADAL que estava aqui, né? Exato, primeira autora. Eu me senti uhul. Mas eu achei que... Nossa, do outro que eu fui para esse, eu achei que tem 4 vezes mais pessoas. Não sei se porque São Paulo também é mais fácil, né? Com certeza, tem um aspecto não só populacional, mas de acessibilidade, né, de São Paulo. Mas para a gente também foi uma surpresa muito grata, foi bem acima das expectativas. Com certeza é um trabalho gigantesco por trás de tudo aquilo, né, do grupo como um todo, e é uma construção diária. Então não é só a construção do evento, o evento está no dia a dia, né, no nosso trabalho diário, não só dos workshops, no nosso trabalho assistencial, nessas interações que a gente tem o privilégio e a oportunidade de ser convidado para participar junto com colegas aí, não só do Brasil, mas fora do Brasil. E tudo isso aí culmina, né, num evento onde a gente tenta entregar realmente o que tem de melhor e mais moderno no mundo, com ultra especialistas dessa área de atuação que impactam, né, e tem realmente uma atuação proeminente e que a gente julga que são realmente diferenciais num evento do porte do SAVE. Então é gratificante ouvir isso. E já está programado um novo SAVE? A gente já está ansioso para ir. Sim, sempre as cenas dos próximos capítulos, né? Então, provavelmente a gente vai dar continuidade com o modelo anual. E a ideia realmente é que ano que vem ele seja organizado e realizado mais ou menos na mesma época do ano, no primeiro trimestre. Tá bem. Local ainda a ser declarado. E a mudança em relação às terapias, isso é uma pergunta muito interessante, né? Obviamente, à medida que você tem a necessidade e você tem, e a gente não pode deixar de comentar, existe um mercado gigantesco, né, econômico, existe um drive econômico também gigantesco por trás disso, né, na saúde. Obviamente as indústrias, hoje, muitas indústrias de empresas de materiais, médicos, eles focam hoje a doença renal crônica como um dos pilares de desenvolvimento, né? Não só da parte de desenvolvimento, mas de mercado, né? Então, grandes empresas mesmo. Então, isso é extremamente importante, porque isso gera dinheiro para pesquisa, o que é fundamental. Não existe evolução sem pesquisa. Isso aí é fato. Então você tem que ter recursos destinados para o desenvolvimento de novas tecnologias, e essas novas tecnologias têm que ser colocadas em prova através de pesquisas a nível nacional, internacional. Hoje a gente participa de pesquisas multicêntricas, né? Então isso é fundamental para nos dar não só novas soluções, mas novas soluções seguras e eficazes, né, para a resolução dos problemas que a gente conhece, né, dentro disso aí. Então isso é importante porque, obviamente, aumenta o nosso leque de opções e desenvolvimento de soluções para os nossos pacientes. Então, isso se reveste tudo, obviamente, em mais vida, né, em mais qualidade de vida para esses pacientes. Tá joia. Então, agora nós vamos encerrar, tá bom? Com o patrocínio da Wave Medical, a gente trouxe hoje o Dr. Thiago Barroso, que contou um pouco da sua história, uma história que está diretamente relacionada com o desenvolvimento e a modernização dos acessos e o manejo desses acessos aqui no Brasil, com participação em grupos internacionais, trazendo para a gente assim, sempre muita novidade. O Grupo SAVE, do qual ele é idealizador, está prometendo para a gente congressos anuais, para a gente se manter tão atualizado quanto possível nessa área. E a gente agradece muito a sua presença, viu, doutor? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra e está sendo um momento extremamente gratificante. Muito obrigado.